Boa noite, boa noite a todos, boa noite a todas que nos acompanham por essa live, por essa transmissão, por essa doutrinária que se realizará agora, neste momento, na página da Fraternidade Espírita Caminhando com Jesus. Aproveitando ainda que estamos em momento, digamos assim, de menos concentração de pessoas, melhor dizendo, e aproveitamos para fazer uma transmissão para falarmos de Jesus. Então, elevemos o nosso pensamento a Deus em ato de agradecimento pela oportunidade que nos dá de utilizarmos nosso corpo biológico para a manifestação das nossas sensações, pela possibilidade que nos deu de pisarmos o planeta Terra, para movimentarmos-nos e aprendermos um pouquinho mais nesta escola que nos encaminha aos poucos à grande universidade da vida, que é o seio de Deus. Obrigado, Senhor, pela família, obrigado por tudo que tem nos dado. E aqui pedimos, Senhor, que mande para nós fluidos benéficos para que possamos ser aqui na Terra os multiplicadores do bem, os agentes incansáveis da paz e os verdadeiros discípulos de Jesus. Compadece-te, Senhor, de todos nós e nos auxilia nessa jornada que estamos caminhando ao teu rumo, ao teu encontro. Com essa prece, Senhor, te pedimos humildemente a permissão por dar por iniciada a explanação do Evangelho da noite de hoje. Que assim seja. Mais uma vez, damos boas-vindas a todos aqueles que estão, ou aquelas também que estão compartilhando conosco esse momento extraordinário que é falarmos, fazermos uma palestra de uma maneira diferenciada, e que através desse recurso maravilhoso que Deus nos possibilitou, que é o uso das mídias e principalmente da internet. A explanação de hoje que nós faremos será a respeito do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente no item 11. Esse item, ou esse capítulo 19, Allan Kardec dedica exclusivamente para falar de um assunto que Jesus, volta e meia, nos chamava a atenção, a fé. Então, Allan Kardec extrai para este capítulo uma passagem extraordinária de Jesus e deixa para que nós possamos refletirmos e principalmente lembrarmos que a nossa fé, ela é mantida principalmente pelo nosso esforço e pela nossa dedicação em processarmos, em observarmos a criação de Deus, para que assim nós possamos aumentar o nosso poder de fé. Então o item 11 do capítulo 19, que é intitulado A Fé que Transporta Montanhas, nós encontramos no item 11 o subtítulo chamado Fé, a mãe da esperança e da caridade. Então essa mensagem foi dada em 1864 pelo Espírito José, o Espírito Protetor, que assinou com o nome de José. E nós faremos uma reflexão a respeito dessa mensagem belíssima contida no item 11 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E começamos a explicar, a tentar entender o que seria fé. A fé, de uma maneira geral, nada mais é do que a confiança que se tem em realizar uma coisa, uma ação, e a certeza de atingirmos um determinado fim ou o objetivo pelo qual nós nos predispomos. Então isso nos abre uma amplitude de entendermos que qualquer ação, seja ela do ponto de vista material, ou seja ela do ponto de vista espiritual,
não teremos muito sucesso se nós não mantivermos a fé, a certeza de que nós conseguiremos alcançar os objetivos necessários. Então, quando nós, do ponto de vista material, quando vamos fazer qualquer ação física, seja ela do trabalho, da escola, da faculdade, na nossa casa, se não mantivermos a mente voltada, objetivamente voltada para aquele fim, nós não conseguiremos alcançar o objetivo desejado. Então a fé, como diz o Espírito José no item 11 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé de fato é a mãe de todas as virtudes que nos conduzem para Deus. Então, se nós não tivermos fé em momentos como esse que estamos passando, que estamos aqui, todos nós reunidos, através desse recurso extraordinário, nunca pensado antes, se nós não tivermos fé de ultrapassarmos esse momento e entendermos que esse momento é apenas um momento que a gente vai passar, a gente não tem a dimensão do que seja, porque historicamente nós só conseguiremos entender o momento atual daqui a algum tempo, quanto mais distante nós ficarmos de um acontecimento histórico, maior vai ser a nossa visão e maior será o nosso entendimento. Mas se nós não mantivermos a fé firme em ultrapassarmos esse momento, nós teremos a nossa esperança, nós teremos o nosso amor, nós teremos a nossa caridade mais enfraquecida. Eu me recordo de um amigo, para ilustrar o nosso cotidiano, eu me recordo de um acontecimento, de um momento que eu tive com um amigo meu, um colega de trabalho, em que ele chegou para mim, porque assim, no trabalho, ou na escola, ou na faculdade, ou na vizinhança, quando alguém sabe que a gente é espírita e que a pessoa já ultrapassou aquela barreira de achar que espiritismo não é macumba, a gente tem uma compreensão bem ampla, sabemos que macumba na verdade é uma dança, ou que espiritismo não é nenhum culto ou nenhuma manifestação afro-brasileira, né, afrodescendente, mas que é uma manifestação de ideias, a ideia da imortalidade da alma, a ideia de Deus acima de todas as coisas e a ideia de que Jesus é o nosso guia e modelo. Então, quando as pessoas descobrem que nós somos espíritas, geralmente elas nos procuram para pedir um conselho ou uma sugestão ou um posicionamento a respeito de um sonho que tiveram, como se nós fôssemos buenas dicha, que adivinhássemos sonhos, fôssemos um José do Egito. Então, um colega meu, sabendo que eu era espírita, chegou para mim bastante assustado, com medo de uma matéria que ele tinha visto no jornal. A matéria se tratava de uma contagem que é feita nos Estados Unidos por um grupo de cientistas físicos que trabalham principalmente com física, com energia nuclear, em que eles criaram um mecanismo de contagem ou de observação a respeito do arsenal armamentista que nós temos no mundo inteiro. Então, no ano de 2018, todo ano eles fazem essa contagem. Há uns anos atrás eles fizeram a contagem e disseram, segundo o relógio, o esquema que eles criaram para quantificar o perigo atômico de uma terceira guerra mundial, eles disseram, segundo o relógio chamado relógio do Apocalipse, o Doomsday Clock, né? O grande relógio do Apocalipse, ele marcou que faltavam apenas 3 minutos para a humanidade deflagrar uma guerra mundial. Ou seja, uma terceira guerra. Uma guerra que fosse voltada absolutamente para o uso de um arsenal atômico, como foi utilizado no ano de 1947 pelos Estados Unidos, que jogou na cidade de Hiroshima e depois jogou na cidade de Nagasaki bombas, mais precisamente uma no dia 6 de agosto de 45 e a segunda no dia 9 de agosto do mesmo ano, em que essas bombas destruíram essas cidades.
as pessoas no raio próximo ao epicentro da explosão viravam pó. A massa e a água que compõem o nosso organismo se desfarelavam como se fosse simplesmente cinzas jogadas ao vento. Então os cientistas disseram que este acontecimento agora estaria prestes a acontecer em uma escala global. E o meu amigo, sabendo que eu era espírita, queria saber o posicionamento. O que é a doutrina espírita? Já que é uma doutrina que nos dá a certeza da existência, da razão, das necessidades, da emoção, e nos incentiva a busca da inteligência, o que o Espiritismo dizia? E quando a gente trata, acredito que todos nós que temos contato com as pessoas que nos procuram com um problema muito complexo, nós sabemos que temos que ter uma delicadeza para responder, para não sermos, digamos assim, dualistas, né? Ou sim ou não sermos evasivos, ou simplesmente sermos grosseiros, que seria a última pedida para um espírita. Um espírita grosseiro não faz o menor sentido, embora muitos de nós ainda tenhamos, ou ainda temos em nós, essas sensações animalescas de sermos grosseiros para com o nosso próximo. Então eu muito fiquei naquela situação e comecei a explicar para ele que acima de tudo estava Deus, que há sim a possibilidade, porque temos um arsenal considerável de armas atômicas, que deflagrada uma guerra, uma terceira guerra mundial, o vencedor tombaria sobre o cadáver do vencido. Não haveria vencedores, porque todos perderíamos. E aí disse para ele que Deus estava no comando e que isso não poderia acontecer, porque deveríamos ter a fé em Deus. E ele então começou a dizer, mas se de repente, não possibilitados pela deflagração de uma guerra mundial nuclear, houvesse um terremoto de escala global. Porque nós sabemos que a terra que a gente pisa, o chão que a gente pisa, lá no fundo tem umas placas que os cientistas chamam de placas tectônicas. Então elas são plataformas gigantescas. A gente só imagina como seja. E que quando elas se chocam, há uma liberação de energia muito grande que sobe para a superfície, causando, melhor dizendo, um fenômeno chamado de terremoto. E ele disse, se de repente tivermos um terremoto gigantesco, e que se todo mundo morrer, eu disse, se houver terremotos, não vai haver terremotos que destruam toda a Terra. E ele então disse, mas se houver então um bombardeio de um grande meteorito sobre a Terra. Eu disse, amigo, agora você tem que acreditar em Deus. Porque se você não acredita em Deus, você vai ser preso, vai ser presa fácil desses tormentos. Porque quando nós temos a fé em Deus, nosso Pai, como Criador de todas as coisas, pouco importa o nosso estado material. Se a Terra deixar de existir por um acontecimento qualquer, nós continuaremos a existir, porque somos criaturas imortais. Com esta certeza, a nossa fé se amplia para que nós possamos praticar com mais clareza e com mais certeza a caridade, fazendo ao outro, como disse Jesus, fazendo ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. Quando nós temos a fé enraizada em nós mesmos, nós temos a caridade bem mais ampliada. Nós temos a esperança bem mais acentuada, porque a esperança, filha da fé, é que nos motiva a alcançarmos e a esperarmos por dias melhores. Então, sem a fé, nós não superamos as nossas dificuldades. Sempre nós ouvimos, meus amigos e minhas amigas, no Centro Espírita, seja numa palestra como essa, ou num diálogo como este, ou seja, numa aula de ESD, ou seja,
em um momento de reflexão, nós ouvimos a expressão: a Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Então todos nós ainda sofremos as consequências do nosso próprio atraso, ou as consequências ainda dos atos que nós praticamos. Não que nós nascemos na Terra para sofrermos, mas nós nascemos para aprendermos. Como somos espíritos ainda em evolução, em uma escala ainda juvenil, se é que possamos utilizar essa expressão, em uma escala ainda, digamos, infantil da evolução, ainda somos as crianças, nós ainda temos muito que aprender. Então o mundo que nós estamos inseridos é um mundo que ainda há muitas dores. A gente sabe que a violência é uma realidade social. Para termos noção, Teresina mesmo, esta capital que nos acolhe com este maravilhoso calor de 40 graus que faz de janeiro a janeiro, Teresina mesmo é a 48ª cidade mais perigosa do planeta. Então nós temos esses acontecimentos sociais por falta da nossa ignorância ou por falta da nossa insistência no orgulho ou da nossa insistência no egoísmo. Então a Terra ainda é um planeta de provas e expiações e é natural que todos nós passemos ou passaremos por dificuldades, sejam elas de ordem física ou sejam elas de ordens espirituais ou morais. Mas isso não quer dizer que a gente vá aceitar essas dificuldades deitado numa cama. É preciso termos fé para superá-las. Então, como o planeta é um planeta, como dissemos, como o planeta é um planeta de provas e expiações, nós ainda temos essas dificuldades. E recentemente, nós sabemos que todo final de ano, 2020 vai ser diferente, mas todo final de ano, os centros espíritas, as sociedades espíritas, os grupos espíritas, as federativas, as regionais, todas elas fazem uma espécie de levantamento ou conclusão de todo o trabalho realizado. E geralmente, como é final de ano, é o mês, dezembro é o mês que nós dedicamos para o nascimento de Jesus. Apesar de sabermos que Jesus não nasceu exatamente em dezembro, mas é uma data que nós dedicamos à sua vinda para esse mundo de provas e expiações. A luz que ele colocou para nós, o esplendor do horizonte que ele abriu para entendermos a nós mesmos, quando ele dizia para que nós nos conhecêssemos, para que nós voltássemos para nós mesmos, quando dizia: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então dezembro é esse mês maravilhoso em que os centros espíritas fazem essas comunhões, né? E em uma dessas comunhões eu encontrei uma colega que eu não a via há um certo tempo. E então, quando eu a encontrei, ela usava o cabelo curto. E eu, muito bonachão, muito displicente, cheguei, a cumprimentei e disse: nossa, você mudou o visual. Você está com um corte de Joana d'Arc, né? Que era um corte de cabelo curto. E ela disse assim: é verdade. Eu fui convidada a fazer essa mudança de visual. Antes ela usava o cabelo grande. E quando ela falou isso, eu fiquei muito sem graça internamente. Porque não sabia o que dizer e tinha entendido o que ela tinha dito e percebi que eu tinha dado uma gafe. Mas dizem, eu li em um desses livros, um trecho de um livro de etiqueta social que dizia: quando deres uma mancada, finja que não deu a mancada. É a melhor maneira de você superar uma mancada. Então, se cometeres uma gafe, finja não ter cometido. Então, eu me baseei nesta leitura, nessa lembrança e não dei a mancada que tinha cometido a gafe. Porque o livro dizia: se você pedir desculpas uma vez, tudo bem. A segunda vez, você está alimentando aquela gafe. Então, a terceira vez que você faz isso, a quarta, 10ª vez, você, se não irritou a pessoa na mancada inicial, agora você já irritou com tanto questionamento.
Então fiquei calado ouvindo a nossa amiga e ela me contou. Descobri que estava com um câncer raríssimo. Me senti diferente porque o câncer é um ataque às células, seja lá de onde elas... É um desarranjo celular, parece que isso. De tal maneira que a pessoa sofre muito, são dores terríveis. E há um descompasso, se é que assim possamos dizer, no organismo. E ela começou a se sentir muito mal, com muita dificuldade, procurou o médico, fez os exames, não dava certo, até que encontrou um especialista, fez o exame e ele disse a queima-roupa: você está com câncer X. Ele é raro e é incurável. A possibilidade é mínima. Então prepare-se. Como ele está em fase inicial, você terá, no máximo, 6 meses de vida. Imaginemos nós. Embora sejamos espíritas, embora tenhamos a certeza da imortalidade da alma, a certeza de que ao abandonarmos esse corpo biológico, nós passaremos naturalmente para uma outra dimensão e abandonaremos o corpo biológico. Ou seja, é a vida após a vida. Porque uma vez inseridos na vida, nunca mais a gente morre. Porque não há a morte. A morte é apenas uma composição ideológica para simbolizar a extinção da energia contida no corpo biológico. Então ela disse que sentiu aquele medo profundo, porque todos nós temos medo de morrer. Não aquele medo pavoroso, mas quando nós estamos diante do perigo, nós sentimos aquele medo. Contam os especialistas e analistas do comportamento humano que estudam o suicídio, que é uma consequência terrível pelo qual nós escolhemos passar. Contam que todos os suicidas se arrependem na metade do caminho. Por isso que muitas vezes a pessoa tem as mãos, né? Se foi por enforcamento, tem a região do pescoço azunhada, tentando tirar a corda. Porque, na verdade, nós temos o senso de conservação. Então, embora sabendo que somos imortais, mas há um sentimento de conservação. Deus, na sua infinita sabedoria, assim colocou o senso de conservação em nós, para que nós pudéssemos temer a morte. Aquela morte repentina, aquele desencarne repentino. Mas mesmo assim nos possibilitou do livre-arbítrio. Embora tenhamos o medo do abandono do corpo biológico, do sofrimento, por assim dizer, de uma dor, nós temos o livre-arbítrio de escolhermos ceifar ou retirar a nossa própria vida. Então a nossa amiga, dito isso, a nossa amiga sentiu aquele impacto. 6 meses. Imaginemos nós se tivéssemos essa notícia, o que faríamos? O que diríamos? Então, não fazemos como as noivas, né, que Jesus dizia na parábola das noivas. Na sua noite de núpcia, algumas noivas, segundo Jesus, levaram suas lamparinas e óleo reserva. Aquelas noivas prudentes, quando acabou o óleo da lamparina, elas tinham a reserva e colocaram. E aquelas que não levaram ficaram no escuro. E quando o noivo chegou, aquelas que estavam no escuro não conseguiram ver o noivo. É Jesus simbolizando que nós temos que estar preparados em todos os momentos da nossa vida, porque não sabemos a hora que passamos do plano físico para o plano espiritual. Então a nossa amiga ficou extremamente aturdida com aquela situação, mas ela disse que se lembrou daquilo que tinha aprendido com Jesus, fé que transporta montanhas, como bem declarou Allan Kardec no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela disse então que, passado o choque inicial, ela se encorajou de tal maneira e disse para mim: após um longo período de tratamento doloroso, eu finalmente venci o câncer. E vencer o câncer, para mim, dizia ela, não foi ter ficado curada. Vencer o câncer era saber que, embora eu viesse desencarnar com aquela doença, eu teria superado a doença, porque a doença não teria atingido a mim.
mas apenas ao meu corpo biológico. Esta é uma demonstração de fé em que nós podemos dizer de um lindo caso de uma amiga que nos relatou esse momento tão especial. Então teve fé e esperança, não em ficar curado. Porque se nós tivéssemos sempre que ficarmos curados de nossas doenças, nós duraríamos no corpo biológico 200, 300, 500, 1000 anos. Nós sabemos que a nossa vida aqui na Terra é uma vida rápida. O registro de uma pessoa mais idosa que nós temos, se não me falha a memória, não chega aos 117 anos de idade, que não representa absolutamente nada perante a eternidade. Cada um de nós manifesta, cada um de nós no planeta Terra, manifesta a sua fé de uma maneira diferenciada. Do ponto de vista religioso, muitas pessoas precisam de um determinado amuleto. Do ponto de vista físico ou psicológico, muitas vezes, muitas pessoas necessitam de um horizonte, de um ponto X para que elas alimentem a sua fé. Então, do ponto de vista religioso, cada um de nós tem a sua maneira de se manifestar. Então, muitas pessoas se utilizam de velas para, nas suas preces, a sua fé aumentar e a sua prece chegar em benefício ao próximo. Muitas pessoas necessitam de utilização de paramentas físicas, de amuletos, tudo isso para fortalecer a fé. Nós espíritas não utilizamos nada disso, simplesmente porque estamos em um outro patamar. Ou se assim, se aqui chegamos é porque nós não necessitamos mais desses mecanismos, apesar de entendermos e termos o dever de entender todos aqueles que, diferente de nós, se manifestam. Então, quantas pessoas nós encontramos por aí? Eu já encontrei um colega, por exemplo, que me diz: Mariana, eu não sou mais espírita. E como eu aprendi na doutrina espírita, não fazer muita pergunta, porque geralmente as perguntas são invasivas e a gente não sabe quando vai cometer uma gafe, e eu tenho muito medo de ser invasivo, apesar de sê-lo, quem não é, muitas vezes, por ignorância ou por descuido. E eu então fiquei em silêncio. Ele diz: o espiritismo é muito paradinho. Eu procurei uma religião que me desse mais movimento, que tivesse festa, que fosse algo mais agressivo e mais atrativo. Eu disse: fez muito bem. Porque se nós estamos no centro espírita e não temos essas movimentações físicas, é porque estamos confortáveis dessa maneira. É porque já entendemos aquilo que Jesus disse para a mulher samaritana. Não que os outros também não entenderam, mas sabemos que não necessitamos de algo material quando Jesus disse para a mulher samaritana: Deus é espírito e Deus ouve aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Temos a obrigação de respeitar o culto dos outros. É um dever espírita, é um dever, é uma obrigação cristã. Mas para nós que já chegamos até aqui, se não estamos confortáveis, façamos como o nosso amigo. Procuremos um outro local, porque aqui se louva a Deus pelo Espírito, pelo pensamento. E Jesus, o nosso guia e modelo seguro, nos dá o exemplo disso. Os evangelistas narram uma passagem extraordinária de Jesus, em que Jesus caminhava nas suas andanças pregando o reino de Deus, dizendo: eis que são chegados o reino de Deus na terra. Então Jesus curava, porque como espírito puro que é, ele tinha um controle absoluto do corpo biológico, da energia que nós podemos emitir, chamada de energia mediúnica ou energia fluídica. Então Jesus tinha um controle absoluto. Então os evangelistas narram que Jesus encontra um cego. E o cego apalpa Jesus. A gente diz: olha para Jesus, mas nem sempre o olho biológico é o único que enxerga. Eu fiz um curso de Braille, abrindo aqui um parênteses para a nossa compreensão.
E a professora que ensina a leitura, né, daqueles pontos criados por um homem cego no século XIX na França. E a professora cega dizia: a gente tem que ter muita... A gente passa por cada percalço, porque as pessoas imaginam que a pessoa cega é uma pessoa estática. Nós não enxergamos só pelos olhos. Há outras sensações. Nós enxergamos também pelo psiquismo. Não é obrigado aos olhos. Então aquele cego procura Jesus e com o sentimento diz: mestre, cura-me. Então Jesus, conhecendo a natureza íntima de cada um de nós, percebe que aquele homem é um homem que não seria tocado pelas imposições de mão. Primeiro, porque ele não veria. E segundo, que ele necessitava, pela sua própria constituição psíquica, evolutiva, ele precisaria de um ato físico real. Então Jesus faz uma pasta no chão, passa nos olhos dele, limpa-os e pergunta: você enxerga? E ele diz: muito pouco. Então Jesus cospe ao chão, prepara novamente e diz, e passa nos seus olhos, limpa-os e pergunta: você enxerga? E ele disse: vejo os homens como se fossem árvores, ou seja, turvos, espaçosos, espaçados. Então Jesus, entendendo a natureza daquele homem, disse: vai até Jerusalém, uma certa região de Jerusalém, procura o tanque de Siloé, um tanque construído pelos antigos judeus, se não me falha a memória, pelo rei Josias, e que a tradição judaica dizia que todas as vezes que as águas do tanque, do poço, da piscina de Siloé se balançassem, o primeiro doente que chegasse e se lançasse aquelas águas ficariam curados. Porque a tradição dizia que as águas se balançavam porque os anjos do Senhor sopravam-nas e as emanavam e as envolviam com fluidos curadores, e que o primeiro que ali chegasse, após o balançar das águas, e que se lançasse a elas, ficaria absolutamente curado. Então era um poço mágico, era uma fonte de milagres. E aí então Jesus manda aquele homem ir até lá, e ele, quando lava o rosto com a água, porque era necessário um ato mais profundo, materialmente falando, ele começa a enxergar perfeitamente. Então Jesus, este professor de almas, nos dá a lição: respeitemos a fé do nosso próximo. E que as pessoas que não têm fé como nós temos, como a doutrina espírita nos explica, uma fé raciocinada, uma fé firme, como Allan Kardec dizia, uma fé que pode encarar as dificuldades, que encara a razão em todas as épocas da humanidade. É uma fé racional. E as pessoas nos perguntam: você acredita na reencarnação? Você acredita na vida após a morte? Você acredita em Deus? E a gente diz: mais que isso, eu tenho plena certeza, eu tenho plena convicção de que Deus existe, de que somos criaturas imortais, que a passagem no corpo biológico é uma passagem absolutamente temporária. E quando aquelas pessoas que dizem não mais acreditar em Deus ou não mais acreditar na imortalidade da alma, quando nós lançamos para ela um raciocínio lógico, uma explicação mais holística, mais geral, as pessoas começam a ter uma certa modificação em seus pensamentos. Essa semana, falando em fé, eu tenho um colega, um amigo. Quando eu digo para algumas pessoas que ele é meu amigo, as pessoas dizem: eu acho que é um amigo, mas dá onça, porque a missão dele aqui na Terra, pelo que eu já entendi, é me tornar ateu. Então ele me mostrou essa semana um holograma, um organograma, melhor dizendo, de Epicuro, um filósofo grego, se não me falha a memória,
que era ateu. Então ele traçava perfeitamente. Então ali estava todo o esquema que mostrava que Deus não existe, porque colocava em xeque algumas explicações mais limitadas do poder infinito de Deus, nosso Pai Criador. Então, quando eu comecei a explicar para ele as explicações, as demonstrações do filósofo sobre a ótica espírita, ele começou a ficar com uma certa dúvida, porque, na verdade, eu acredito que não há uma pessoa absolutamente sem fé do ponto de vista espiritual, porque do ponto de vista material, se nós não tivermos convicção, como os materialistas dizem que nós chamamos de fé, nós não conseguiremos realizar nada. Mas do ponto de vista religioso, eu acredito que não há pessoas, digamos assim, sem fé, porque no fundo, nós ainda acreditamos em Deus, porque nós saímos de Deus intrinsecamente, e mais aprofundadamente nós temos essa certeza, porque somos criaturas extraídas dele. O nosso DNA espiritual é de Deus. Somos, como diz o texto sagrado, criados à imagem e à semelhança de Deus. Deus tirou de si mesmo, usando aqui uma linguagem figurada logicamente, matéria, também figurativamente falando, para nos criar. Somos criaturas imortais e temos certeza da existência de Deus. Então não há pessoa sem crença na existência de Deus, embora lá no fundo, bem lá no fundo, ainda more a dúvida, porque de Deus nós saímos e para Deus, indiscutivelmente, invariavelmente, inexoravelmente, nós todos voltaremos. Uns mais rapidamente pelo amor e outros mais tardiamente por algumas dores, porque uma vez saídos de Deus, para Deus, indiscutivelmente, nós voltaremos. Então Jesus fala para nós a respeito de que a fé é a mãe de todas as virtudes. Inclusive, no capítulo 19, Allan Kardec, aqui eu tenho eu não sei se vai dar para ver de frente, porque fica de cabeça para baixo, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, numa edição bem antiga, no capítulo 19, Allan Kardec tira do livro de São Mateus, do capítulo 17 do livro de São Mateus, uma passagem interessante que Jesus nos arremata para entendermos de fato a necessidade de termos fé. Conta os evangelistas, principalmente Marcos e Mateus, no capítulo 17, como dissemos, que Jesus estava em uma certa cidade quando de repente ele foi procurado por um pai. Esse pai tinha um filho que eles chamavam na época de lunático. Era uma pessoa considerada sem as faculdades mentais, um louco, né? Então, o homem procurou os discípulos de Jesus, esse pai procurou, e pediu para que ele curasse o seu filho, porque ele era presa, a criança, o adolescente, era presa de uma obsessão profunda, em que os espíritos, o envolvimento fluídico, e aqui novamente para entendermos essa composição fluídica que há entre um espírito encarnado, que somos nós, e um desencarnado, nós evocamos o livro dos médiuns, a segunda obra publicada por Allan Kardec, uma obra extraordinária que todos nós espíritas, ou todos nós estudantes da mediunidade e dos fenômenos ditos sobrenaturais, que são mais naturais do que ninguém, devemos ler. Então os espíritos faziam com que essa criança ora se lançasse ao fogo e ora se lançasse à água, para morrer afogado na água ou para morrer queimado no fogo. Então os discípulos não curaram e o homem relatou para Jesus, e Jesus olha para aquele homem e diz: ó geração incrédula, perversa,
adúltera e de pouca fé. Tragam-me a criança. Era um jovem de 16 anos. Quando Jesus começa a falar, os espíritos que atormentavam aquela criatura naturalmente se afastaram e abandonaram aquela criança, aquele jovem, e imediatamente ele recobrou a consciência mental de si mesmo. Então os discípulos ficaram abismados. Como Jesus podia ou pôde ter feito aquilo? No que eles erraram? Que palavras, que gestos cabalísticos, ou que gestos, ou que ritos, ou seja lá que determinada porção Jesus utilizou. Então, em um determinado momento, a sós, eles chamaram Jesus de ser o mestre. Qual o nosso erro? Por que nós não conseguimos curar aquela criança, aquele jovem? E Jesus disse, por conta da vossa fé. Porque se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, olha que um grão de mostarda, eu fui pesquisar, é muito pequenininho, direis para essa montanha, transporta-te daqui para ali, e a montanha se transportará. Jesus aqui se utiliza de uma imagem, de uma figura de linguagem, de uma imagem para podermos entender que a fé move todas as montanhas que são as dificuldades que nós passamos na vida, a má vontade do nosso próximo, o egoísmo generalizado em nós, cristalizado em nós e generalizado no planeta Terra, a cegueira e o fanatismo pelo qual nós nos envolvemos, as paixões mais abjetas que nos envolvem e o egoísmo. É esta montanha que Jesus diz que se nós tivermos fé, nós conseguiremos superar todas as limitações que nós temos na nossa vida. Neste momento em que nós passamos por essa pequena tribulação de maneira global, que nós não possamos perder a nossa fé. Não possamos perder a fé, como diz o Espírito José no item 11 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé é mãe da caridade. A fé é mãe da esperança. A fé é mãe de todas as virtudes que nos conduzem fatalmente, indiscutivelmente, para uma vida melhor, para uma vida feliz. Que Deus, o nosso Pai de infinita bondade, que nos criou nesse ato de amor extraordinário, nos fortaleça e nos permita que nós não percamos a fé no nosso próximo, que nós não percamos a fé na humanidade, que nós não percamos a fé na imortalidade da alma, que nós não percamos a fé na nossa vida futura e que nós não percamos a fé nele, que é Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas. E neste momento, Senhor, nós pedimos humildemente a permissão por dar por encerrada a primeira fase dessa doutrinária, agradecendo-te pela possibilidade de conversarmos, embora virtualmente, de podermos fazer essa reflexão, de fortalecermos a nossa fé, na esperança de sermos hoje bem melhor do que nós fomos ontem, e na esperança de sermos amanhã um pouco melhor do que nós somos hoje. Muita paz e muita felicidade a todos. E neste momento, em agradecimento a Deus, nosso Pai, nós elevamos o nosso pensamento a Deus. Em agradecimento à possibilidade de refletirmos estes 40 e poucos minutos a respeito da fé. Agradecemos pelo pão que nos possibilita a cada dia. E te pedimos, Senhor, que nos fortaleça para que possamos fortalecer o nosso próximo. Que nos torne, que nos possibilite, nos dê a força necessária de superarmos as nossas limitações, de
nunca esquecermos que acima de nós, que acima da nossa visão tão pequena, está o Senhor a orquestrar o universo infinito. Muito obrigado, Senhor, por tudo e muita paz. Agradecemos a todos que aqui estiveram conosco, desejando uma ótima noite, uma ótima semana e uma continuação dessa nossa jornada encarnatória, dotados de muita fé e de muita esperança. Muita paz e muito obrigado.